Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quarta-feira, 31 de agosto, último dia do mês, teremos grade lotada, grade cheíssima, com partidas na Série A italiana, Liga Francesa, Noruega, Premier League, MLS e claro, decisão na Libertadores e na Copa Sul-Americana. Mas antes, gostaríamos de apresentar a vocês a nossa nova parceira aqui do canal, lendasbet.com, uma casa de aposta excepcional com excelentes odds, uma cobertura incrível em diferentes jogos e competições e tendo tudo isso um layout bem intuitivo e com cores que me agradaram bastante. Além disso, você pode desfrutar de uma gigantesca gama de opções que vão dos tradicionais mercados de gols, dupla chance, vitórias, placar exato, o queridinho de muitos, os escanteios, que aqui a gente tem várias possibilidades nesse mercado em quesito e demais outros mercados como ambas marcam apenas no segundo tempo, determinado jogador para marcar e muito mais. Então corre e aproveite que tem bônus de R$50 para novos usuários. Para isso, vamos deixar um link na descrição do vídeo para você acessar já e começar os trabalhos. Lendasbet, a sua nova casa parceira. Então vamos galera, já solta o dedo no like, já ajuda o canal a crescer e bora para os jogos do dia, meu povo. Primeiro jogo do dia, Empoli e Verona. Jogo válido pela Série A italiana, que a gente tem o Empoli em 14º com 2 pontos e o Verona em 17º com 1 ponto. Duas equipes que devem brigar nesse meio de tabela aqui, um meio baixo de competição italiana, mas duas equipes com bom retrospecto no mercado de gols. Até porque o Empoli nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já o Verona nos últimos 5 duelos, em 4 deles também tivemos essa perspectiva da equipe marcar gols e também sofrer gols no mesmo confronto. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, utilizando como base os últimos 3 confrontos entre Empoli e Verona, todos eles a gente teve o ambas marcam. As duas equipes marcaram um gol e sofreram gols no mesmo jogo quando se enfrentaram. Por isso nosso palpite para esse jogo lá na Itália vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,69, galera, uma cotação muito boa para duas equipes que devem brigar, como eu falei, nesse meio baixo de tabela. O Verona sempre tenta beliscar algumas competições internacionais, mas acaba derrapando e fica no meio de tabela. O Empoli fez uma excelente temporada na última, depois de retornar da segunda divisão, então são duas equipes que têm cacife para isso, para se manter ali no meio de tabela e quem sabe beliscar uma vaga em competição internacional. Mas não começaram tão bem. O Empoli vem de 2 empates seguidos contra Lecce e Fiorentina, enquanto o Verona vem de 4 jogos sem vitórias. São 3 derrotas e 1 empate, sendo que no último jogo perdeu para a Atalanta dentro de casa. Ou seja, jogo de redenção para as duas equipes que não vivem um bom momento, hoje estão na parte baixa da tabela, mas tem time, tem elenco para estar um pouco mais acima. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,69 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Lyon e Auxerre, jogo da Liga Francesa, que a gente tem o Lyon em quarto colocado com 7 pontos, já sem Paquetá, contra o Auxerre, que é 7º colocado, que também tem 7 pontos. Duas equipes hoje no topo da tabela do francesão, correndo, é claro, atrás de quem? De PSG. E para esse jogo é muito importante a vitória para o Lyon, até porque também a equipe nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Auxerre nos últimos 5 duelos, apenas no último não tivemos 3 gols ou mais. Em todas as outras partidas essa perspectiva foi muito forte, com jogos tendo 2-2, 4-1 e até 3-2 no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 dessas partidas tivemos 3 gols ou mais no marcador. Por isso nosso palpite para esse jogo lá na França vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,40, uma cotação baixa por alguns, mas a gente está falando de um Lyon que
tem uma perspectiva de muitos gols nessa liga francesa, deve continuar mais um ano na caça de PSG, assim como o Marseille e o Lille. O Lille é uma incógnita depois do 7-0 que tomou para o PSG nessa atual temporada e da temporada pífia na última. Já o Auxerre retorna da segundona francesa, começou bem essa atual temporada, está apenas a 3 pontos do líder PSG, e isso com 4 jogos disputados. Marcou 6 gols, tomou 7. Já o Lyon marcou 7, tomou 3. É o que eu falei, galera, são duas equipes na parte de cima da tabela, com bons momentos. O Lyon não perde a 5 jogos, são 3 vitórias e 2 empates, e o Auxerre não perde a 3 jogos, sendo 2 vitórias seguidas e 1 empate. Lembrando que o Auxerre venceu o Montpellier fora de casa e o Strasbourg dentro de casa na última rodada, ou seja, duas equipes em momentos muito bons que faz jus a essa cotação um pouco mais baixa. Mesmo sendo uma cotação baixa, tem muito valor, porque tem Lyon de um lado e o Auxerre que vem fazendo um excelente campeonato nesse início de temporada. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,40 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Mônaco e Troyes, jogo também da Liga Francesa, outra equipe que sempre briga na parte de cima da tabela, mas que agora está ali em 12º com 5 pontos e o Troyes ali em 15º com 3 pontos. Outro jogo com característica de gols, porque a gente tem uma das equipes grandes que sempre estão no topo do campeonato francês. Até porque também o Mônaco, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Troyes, nos últimos 5 duelos, em todos eles a equipe teve no mínimo 3 gols ou mais em cada um desses últimos 5 jogos que a equipe realizou. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, também jogos muito movimentados, um confronto até, diga-se de passagem, muito interessante, porque em todos eles a gente sempre teve 3 gols ou mais quando as duas equipes estavam em campo. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols, a odd está na casa de 1,58, galera, uma cotação muito boa, porque a gente está falando de duas equipes que não começaram bem, hoje uma 12º e a outra 15º, mas que o confronto entre essas equipes é muito interessante. A gente tem um 2-1 para o Mônaco, outro 2-1 para o Mônaco, um 3-0 para o Mônaco, um 3-2 para o Mônaco e um 3-1 para o Mônaco, ou seja, em 5 jogos, nos últimos 5 jogos o Mônaco sempre venceu o Troyes, mas sempre venceu com no mínimo 3 gols no placar, ou seja, a equipe ganha por 2-1 ou ganha de 3-1 ou ganha de 3-0. O Troyes sempre dá muito trabalho para a equipe do Mônaco. É uma equipe cascuda que vem de uma vitória interessante sobre o Angers na última rodada por 3-1, enquanto o Mônaco vem de 4 jogos, na verdade, sem vitórias, sendo 3 empates e 1 derrota. Mas tem que pontuar que o Mônaco empatou na última rodada com o PSG, segurou ali grande parte do jogo o resultado, mas acabou tomando um empate na segunda etapa. Ou seja, é um jogo que promete manter essa perspectiva do confronto, um confronto de muitos gols e um jogo onde as duas equipes precisam muito pontuar para sair dessa parte baixa da tabela e começar a sonhar com coisas maiores, principalmente o Mônaco que joga dentro de casa. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Kristiansund e Viking, jogo válido pela Eliteserien Primeirona norueguesa, que a gente tem o Viking em sexto com 29 pontos e o Kristiansund ali em 16º com 7 pontos, praticamente rebaixado nessa atual temporada. E para esse jogo, apesar da gente ter uma equipe muito ruim na competição, o nosso palpite vai ser numa tendência que teoricamente muitos discordariam. Mas a gente tem que ponderar que o Kristiansund nos últimos 5 jogos, mais precisamente os últimos 4, a equipe sempre fez gol, mas também sempre tomou gols, o que mostra a situação ruim da equipe. Mas mesmo empatando e perdendo, a equipe sempre vem fazendo gols. Já o Viking nos últimos 5 duelos, em 4 deles também tivemos a perspectiva da equipe marcar e sofrer gols no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram também não tem nem o que falar. São 5 jogos, 5 partidas muito movimentadas, todas elas com ambas marcam, onde Viking e Kristiansund marcaram e sofreram gols no mesmo jogo. Por isso o nosso palpite para esse jogo, mesmo tendo a equipe virtualmente rebaixada, vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,58 e é um jogo que a gente tem um
Viking, que vinha muito bem e perdeu força porque não consegue vencer algumas rodadas, mas tem 33 gols marcados e 27 sofridos, um saldo de gols pequeno para uma equipe que está na parte de cima da tabela, e o Kristiansund não tem o que falar, está a 15 pontos de sair da zona do rebaixamento, tem 16 gols marcados e 38 sofridos, mas pelo que a equipe vem desempenhando nos últimos jogos, fica muito interessante e inevitável não ir nesse mercado, porque o Kristiansund nos últimos 4 jogos são 2 empates e 2 derrotas, mas em todos esses jogos a equipe marcou gols e, é claro, sofreu gols. Já o Viking, que não vence há 2 jogos, sendo 2 derrotas seguidas nos últimos 4 duelos, dos últimos 5 confrontos, a equipe sempre sofreu gols, mas também sempre marcou gols. Então, tendo uma equipe que não atravessa um bom momento desde o início do campeonato, mas que vem deixando seus golzinhos contra um adversário que vem de 2 derrotas seguidas e vem caindo na tabela, é inevitável não olhar para esse mercado, porque são 2 equipes que sim, podem deixar o seu gol, empatar essa partida ou ter uma vitória para cada um dos lados para voltar aos trilhos da vitória, principalmente o Viking, que precisa muito vencer se ainda quer sonhar com competições internacionais na próxima rodada. Por isso, o nosso palpite para esse jogo é ambas marcam, odd na casa de 1,58 para Kristiansund e Viking. Passando agora para Bournemouth e Wolverhampton, jogo da Premier League, que a gente tem o Bournemouth em 18º com 3 pontos e o Wolverhampton ali em 19º com 2 pontos. Hoje 2 equipes na zona de rebaixamento da Premier League, mas 2 equipes bem interessantes, principalmente o Wolves. Mas a gente tem que ponderar aqui, o Bournemouth nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Wolves, nos últimos 5 duelos, em 3 deles também tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas 2 equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 4 oportunidades, também tivemos 2 gols ou mais no marcador. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1,5 gols. A odd está na casa de 1,42, uma cotação muito interessante para um campeonato que tem uma alta tendência disso. E a gente tem que ponderar que o Bournemouth em 4 rodadas tomou já 16 gols. Claro que tem muito peso do 9-0 da última rodada para o Liverpool, mas pega um Wolverhampton que já marcou 4 e sofreu 2. E isso em 2 jogos. São 2 equipes que não começaram nada bem a atual temporada, mas a gente tem que ponderar que nos 4 jogos do Bournemouth foram 3 do Big Six, Liverpool, Arsenal e Manchester City. Então era inevitável a equipe não tomar muitos gols. Já o Wolverhampton pegou Tottenham e Newcastle, 2 equipes que vão brigar ali na parte de cima da tabela. Então são 2 equipes que teoricamente estão começando o campeonato agora. Um campeonato entre si para se manterem na primeira divisão. Lembrando que o Wolves vem fazendo temporadas regulares muito interessantes, onde vem brigando até por competições internacionais ali com equipes grandes ali do Big Six, com o Everton, com o Leicester. Então um jogo muito interessante, um jogo para redenção das 2 equipes e praticamente para começar a Premier League, tanto para o Bournemouth quanto para o Wolverhampton. Por isso, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,42 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Liverpool e Newcastle, jogo válido pela Premier League também, que a gente tem o Newcastle ali em 9º com 6 pontos e o Liverpool em 12º com 5 pontos. 2 equipes que devem brigar na parte alta da tabela e 2 equipes que vêm correspondendo bem no mercado de gols. Até porque o Liverpool, nos últimos 5 confrontos da equipe, em 3 deles tivemos o ambas marcam. Ou seja, o Liverpool marcou gols, mas também sofreu gols no mesmo jogo. Já o Newcastle, nos últimos 5 duelos, em 3 deles também tivemos a presença do ambas marcam. E mais precisamente, os 3 últimos jogos do Newcastle. E quando essas 2 equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, quando a gente não teve jogo movimentado, com poucos gols, que foi 1-0 e 0-0, que foi em 2 oportunidades, nos outros 3 sempre tivemos Liverpool e Newcastle marcando e sofrendo gols na mesma partida enquanto se enfrentaram. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam também. A odd está na casa de 1,97, galera, uma cotação interessantíssima porque o mercado ainda está muito indeciso sobre o resultado dessa partida. Porque
Tem um Liverpool que marca muitos gols, mas estão ali com a dúvida do Newcastle. Mas o Newcastle, pelo investimento, pelo começo da atual temporada, eu acredito que deve vir sim para cima do Liverpool, que vem de uma senhora goleada, uma das maiores da história da Premier League, detalhe, sobre o Bournemouth. E lembrando que o Newcastle fez um excelente jogo contra o City, estava vencendo por 3-1 e acabou tomando um empate, mas vem de um empate também contra o Wolves na última rodada. Ou seja, vai precisar pontuar se quer sonhar com coisas maiores e justificar, fazer jus ao investimento que os sauditas vêm fazendo no clube. Então, mesmo o Liverpool jogando dentro de casa, eu acredito que o Newcastle pode deixar uma bolinha no fundo das redes. E claro, o Liverpool também pode muito bem fazer isso. Então, ambas marcam odd na casa de 1,97. É o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Filadélfia e Atlanta, jogo da MLS, que a gente tem o Philadelphia disparado com a campanha excelente em primeiro na Conferência Leste com 54 pontos e o Atlanta ali em 11º com 33 pontos, ainda sonhando com playoffs. Para esse jogo, galera, inevitável, gravem essa palavra na MLS, não olhar para o mercado de gols. Até porque o Philadelphia nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Atlanta nos últimos 5 duelos, em todos eles, a equipe vem tendo 3 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre si, em 3 dessas partidas também tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,57, galera, uma cotação muito boa, porque a gente tem o Philadelphia que vem de 2-6-0. Galera, é 2-6-0. É um 6-0 sobre o DC fora de casa e é um 6-0 sobre o Colorado na última rodada. Cara, é muito, MLS é um negócio muito engraçado. E lembrando, o Philadelphia tem 57 gols marcados em 28 partidas. Sofreu 20, ou seja, uma média muito alta de gols nos jogos da equipe lá de Filadélfia. E o Atlanta, que ainda sonha com playoffs, está a 3 pontos do Columbus, tem 39 gols marcados e 42 sofridos. Ou seja, tem uma defesa mais vazada do que um ataque muito mais potente. Ou seja, enfrentando o líder da conferência, que vem de 2 goleadas e 2 goleadas monstras por 6-0 nos 2 últimos jogos e uma defesa fragilizada, mas que também vem de uma boa vitória sobre o DC, é jogo sim pra galera para 3, 4 gols nesse confronto. Mas o nosso palpite vai se manter aqui no convencional, no mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,57. Passando agora para Orlando e Seattle, outro jogão dessa MLS, competição, galera, que eu sempre falo, é uma competição muito boa, uma competição de muitos gols e que tem umas excelentes cotações, inclusive nessa partida. Mas a gente tem que lembrar que o Seattle está em 10º colocado ali na Conferência Oeste com 33 pontos e pela Conferência Leste o Orlando está nos playoffs com 39 pontos. E para esse jogo de duas equipes tradicionalíssimas lá nos Estados Unidos, claro, mercado de gols, até porque o Orlando nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Seattle, a atual campeão da Champions League da CONCACAF, nos últimos 5 jogos, em 4 duelos, tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre si, em 4 duelos, tivemos 3 gols ou mais no marcador. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,89. Galera, que odd excelente, que odd alta, boa, para duas equipes muito fortes. O Seattle hoje tem 36 gols marcados e 36 sofridos, ou seja, mostra que a equipe faz muitos gols, mas também toma muitos gols. Ainda sonha com playoffs, está apenas a 4 pontos do Galaxy, enquanto o Orlando precisa se manter nessa faixa, só que pela Conferência Leste. Está a 4 pontos do Cincinnati, está com uma boa vantagem, mas é melhor assegurar ter uma pontuação maior. Vai jogar dentro de casa, vem de 3 vitórias seguidas contra New York Red Bulls, Charlotte e New York City, e nas 2 últimas vitórias, 3 gols em suas partidas. Já o Seattle, como aquilo que eu falei para vocês, é o atual campeão da Champions League da CONCACAF, e por incrível que pareça, depois do título a equipe deu uma caída de nível. Até o título a equipe vinha com jogos excelentes. Na temporada retrasada fez essa primeira fase, que é a fase regular da MLS, muito forte, mas nessa atual temporada não vence a 4 jogos.
jogos. São 3 derrotas e 1 empate, mas nesses 4 jogos sempre tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. A equipe sempre marcou gols e sempre sofreu muitos gols também. Ou seja, é jogo sim para muitos gols, porque o Orlando tem essa característica, está nos playoffs, o Seattle tem essa característica e busca os playoffs e não vive um bom momento. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,89 é o nosso palpite para Orlando City e Seattle Sounders. Passando agora para Vélez Sarsfield e Flamengo, jogão esperado por muitos aqui no nosso palpite do dia, que é só o jogo de ida da Libertadores lá na Argentina. E para esse jogo, galera, Flamengo em campo, mercado de quê? Mercado de gols, galera. Não tem como não olhar para outro lado. Até porque o Vélez Sarsfield nos últimos 5 confrontos, em 4 deles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Flamengo nos últimos 5 duelos, em 3 oportunidades, também tivemos 2 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos 2 e únicos confrontos, um jogo 0-0 e outro 3-2 para o Flamengo, jogando inclusive na Argentina. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,46, galera, uma cotação excelente numa semifinal de Libertadores com o Flamengo em campo. Lembrando que o Vélez está na parte baixa do campeonato argentino, não vence há 4 jogos, são 3 empates e 1 derrota. A última vitória, inclusive, foi contra o Talleres nas quartas de final da própria Libertadores. De lá pra cá, a equipe não conseguiu vencer no campeonato argentino. Tá bem ali a equipe, se eu não me engano, o campeonato argentino tem 26 equipes, a equipe tá em 24º, faz um campeonato muito ruim e pega um Flamengo avassalador na Copa do Brasil, vice-líder do Campeonato Brasileiro e muito forte, claro, na Libertadores. Vem de 2 vitórias seguidas, 3-1 no São Paulo na Copa do Brasil e 1-0 no Clássico contra o Botafogo, com um time misto, ou seja, vem com o time titular para essa partida. Então o Flamengo, além de ser favorito, é claro, pode muito bem vencer na Argentina, assim como fez ano passado na fase de grupos, onde venceu por 3-2 o Vélez, e pode fazer um resultado muito elástico, um resultado muito positivo e praticamente assegurar a sua classificação, assim como fez com o São Paulo na Copa do Brasil, onde jogou fora de casa e venceu por 3-1. O Flamengo tem elenco para isso, tem bola para isso e está num momento muito bom, num momento muito excelente dos seus jogadores, principalmente do Pedro, que se chutar para cima, bate um vento e cai dentro do gol. Então é um jogo muito interessante que a gente vê com possibilidade até de mais de 2 gols para esse confronto, porque o Vélez também não é uma equipe boba, pode dificultar e pode trazer, quem sabe, até um resultado muito interessante para o Rio de Janeiro. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,46 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para o último jogo do dia, outro jogão decisivo, mas agora pela Copa Sul-Americana, Independente Del Valle e Melgar, jogo de ida das primeiras semifinais da competição internacional da Conmebol. E para esse jogo, galera, também nossa visão é para o mercado de gols, até porque o Del Valle nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Melgar nos últimos 5 duelos, em 3 partidas também tivemos 2 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos 2 e únicos confrontos, uma partida 1-0 e outra partida 2-0. Mas o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,40, uma cotação já bem interessante para o mercado de over 1,5. E galera, a gente bota uma dica aqui para vocês, que o Del Valle tecnicamente é muito mais time que a equipe do Melgar. Tecnicamente é muito mais favorito que a equipe do Melgar. Pode vencer? Pode, e a gente acredita que deve vencer esse jogo dentro de casa. Apesar de vir de uma derrota no campeonato equatoriano da última rodada 2-1 dentro de casa, eu acho que chega muito forte para esse jogo contra a equipe do Melgar, que deve jogar com as linhas um pouco baixas, tentando explorar os contra-ataques e levar um resultado interessante para o Peru, que no atual campeonato a equipe vem de 3 vitórias seguidas. A equipe vem muito bem no seu campeonato nacional, eliminou o Inter, um dos candidatos ao título nessa atual Copa Sul-Americana. Então um jogo muito forte
forte por parte do Del Valle, que eu acredito que deve conseguir a classificação e jogando dentro de casa deve conseguir o resultado positivo, mas o nosso palpite vai sim no mercado de gols muito mais por causa disso, porque o Del Valle deve conseguir um bom resultado dentro de casa, mas o Melgar pode atrapalhar e levar até, quem sabe, um empate, um 2-2, 1-1 para o Peru e deixar tudo em aberto no jogo de volta, ou seja, um jogo de sérias possibilidades que a gente vê sim, com o Del Valle sendo favorito, mas o nosso palpite é no mercado de gols, visando as várias possibilidades que a partida pode oferecer. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,40 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos da LendasBet, que tem bônus aqui disponível para primeiro depósito lá nessa nova casa de aposta, e espero ter ajudado todos vocês e até a próxima. Valeu!